Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. E se os dinossauros ainda existissem? Isso é uma pergunta polêmica, talvez nem vou falar, vou deixar ao decorrer do vídeo você vai descobrindo o que poderia acontecer. Já peço para deixar o like e se inscrever no canal se você gosta de dinossauros ou de história e desculpe pela demora em postar vídeos. Talvez nós, humanos, nem estaríamos aqui, pois os dinossauros eles eram muito brutos, fortes, caçadores e agressivos. Então, agradeça que eles foram extintos. Mas, vamos fingir que eles sobreviveram ao meteoro e grandes carnívoros foram extintos, pelo menos maior parte deles, e veja o que aconteceria com nós e como a gente ia usar esses dinossauros ao nosso favor. Aqui tem 4 categorias que a gente poderia usar os dinossauros. Claro que acho que tem mais que a gente poderia usar, mas aqui tem umas principais, as mais importantes, que seriam nas fazendas, no transporte, na caça e no controle de pragas que a gente poderia usar os dinossauros. Vamos começar pela primeira categoria, as fazendas. Bem, a gente podia usar grandes dinossauros, como tem aqui a imagem para Saurolophus. Dá para ver que ele está arando um pouco de terra. Então, e tem ali uma sela, uma corda presa nele. Então, os dinossauros sobrevivendo ia começar no período neolítico, que foi no neolítico que a gente aprendeu a domesticar animais. Então, nesse período a gente domesticar dinossauros. E tempo depois estaria mais ou menos assim, dinossauros com sela e a gente montado em cima. E a gente estaria arando terra, usando eles para outras coisas. Aqui arando terra seria algo muito útil, ou mesmo para espalhar sementes. Talvez fizesse algum mecanismo, como tem o trator, que espalha a semente, teria um dinossauro que espalhasse a semente. E a gente podia usar fezes do dinossauro como adubo, entre outros. Isso seria interessante de se ver. E provavelmente anos depois, hoje em dia, os dinossauros seriam inúteis, ou todos já estariam extintos. Se eles sobreviveram a meteoros, anos depois seriam extintos pelos seres humanos. E nas fazendas também tem a pecuária. A gente usaria alguns como bois e ovelhas, porcos e galinhas, pois todo dinossauro colocava ovo. Então a gente ia escolher alguns dinossauros para virarem como os galinhas e outros, como esse dinossauro na imagem, que um parasauro, vez está trabalhando na fazenda, seria uma fonte de alimento, que ia se reproduzir, fazer filhotes e depois ia virar carne. Agora a caça. A gente podia domesticar alguns carnívoros para nos ajudar na caça, como os cães de caça, mas seria meio difícil domesticar esses carnívoros, pois os dinossauros eram bem agressivos e muito territorialistas. Então teria que tomar muito cuidado para domesticar um desse. E o sortudo que conseguisse domesticar um dinossauro desse ia ter quase totalmente totalmente sucesso nas caças. Então seria algo muito bom e útil. Mas os dinossauros não estão aqui, mas temos os nossos amigos cachorros para ajudar na caça. Pelo menos nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem sei se o pessoal caça. Agora o transporte, uma das coisas mais úteis que os dinossauros iam servir. Transportar coisas pesadas. Esse Triceratops está transportando um tronco que o humano não ia conseguir carregar. Precisaria de muitas pessoas para conseguir rolar o tronco ou algum mecanismo. Mas com dinossauros pesados como esses poderiam levar 3 troncos de uma vez só. Poderiam levar grandes troncos, grandes matérias, grandes pedras. Isso teria ajudado muito
na construção de vilas. Além disso, tu podia andar em dinossauros pequenininhos ou grandes, como fossem os carros e ônibus de hoje em dia. O galimimo seria tipo um avestruz. Já imaginou tu montar em cima de um galimimo que andava mais de 30 km por hora? Seria um carro de corrida. E controle de pragas. Pragas teve muito na época. Principalmente ratos que comiam a comida armazenada ou que espalhavam doenças, entre mosquitos, entre outras coisas. Tinha dinossauro que comia bichinhos pequenos e até insetos, tipo um Microraptor. Então, o Microraptor seria muito importante. Tu alimentava ele com alguma coisa, ou tu soltava ele na tua casa, domesticava, soltava ele na fazenda ou no armazém, e ele ia lá comendo os insetos, camundongos, qual é o nome daquilo? Eu esqueci, mas ratos, entre outros. Então isso seria muito útil. Hoje em dia tem veneno, entre outras coisas, para controlar as pragas, mas antigamente não tinha isso. Então era algo perigoso a praga. Mas esse é o fim, galera. Tomara que gostaram do vídeo. E provavelmente no futuro, se isso há 1000 anos atrás, os dinossauros fossem domesticados, hoje em dia nem teria mais dinossauros, já estaria tudo extinto. Mesmo que sobreviver ao meteoro, o humano iria extinguir os dinossauros. Então, talvez cientistas nunca vão reviver os dinossauros, porque o Jurassic World é fixação científica. Não tem DNA de dinossauro em mosquito congelado no âmbar. Isso não existe. Talvez cientistas revivam o mamute. Já reviveu 2 lobos terríveis, ou 3 na verdade. Então é isso. Deixa o like, se inscreve e esse foi o vídeo. Valeu, gente!